Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, 13 de fevereiro, 18h02. E vamos falar um pouquinho aqui sobre criptos, né? Antes que vocês vão direto lá pro carnaval, né? Então aí a gente tem que falar, deixar todo mundo preparado, porque depois vocês vão querer só de saber de pular de bloquinho e tudo mais. Mas vamos lá. Cara, segunda semana que a gente tá caminhando aqui, né? Logicamente, faltam 2 dias aí. Mas final de semana realmente é um pouco mais parado o mercado, inclusive de criptos, por mais que funcione, né? Então, segunda semana que a gente está caminhando aí para o IFR semanal abaixo de 30, né? Bem interessante. Além disso, a gente tem também o Fear and Greed, que tá bem bonitinho, Olha só, ontem, cara, ontem ele bateu 5. Vamos ver quantas vezes ele ficou nesse patamar de 5. Se brincar nenhuma. Eu realmente não consigo identificar aqui. Eu acho que aqui foi no mínimo foi 11. Não, 11 era aqui abaixo. Enfim, ele deve ter ficado uma vez só nesse patamar. Olha aqui. A pressão tá muito forte. Aí ontem até mandei pro pessoal da mentoria do anual um comunicado lá do Investing, né? Falando que o Standard Chartered já está, é um banco, né? Já está precificando o Bitcoin a $50 mil e o Ethereum a 1.400. Aí eu mandei para eles aqui, ó, indicativo. Isso eu achei bem interessante aqui. Então, hoje a gente já até subiu para o 9, isso foi na noite de ontem, né? Vamos ver o que aconteceu de ontem para hoje. A gente até deu, eu acho que o pessoal pensou que talvez ia perder aqui, deu uma subida e por isso que subiu, talvez, não sei. Eu sei que o que eu queria comentar especificamente hoje com vocês é, primeiro, a questão de estar aqui no semanal abaixo de 30 reforça a nossa tese de que está muito sobrevendido. Lógico, tem caminho ainda para baixo, ele pode vir para baixo, mas não sem aqueles respiros, tá? Isso aqui mostra uma pressão muito forte vendedora, e como a gente sabe que a gente está dentro dessa região aqui, ó, que a gente teve o rally, a base e o rally, a gente está dentro dessa base aqui, tá? Deixa eu deixar ela mais bonitinha desenhada. Que é também um suporte do mensal, então, assim, região ok, Fear and Greed ok, Fear and Greed nos patamares que a gente nunca viu. Até eu gosto de brincar, o pessoal fala que às vezes o termômetro tá quebrado, mas não tá quebrado. Então, logicamente, o que aconteceu no passado não é absolutamente certo que vai se repetir no futuro, mas a gente sempre precisa de uma direção e a gente sabe que existe a probabilidade alta dele sempre se repetir, né? Então, pegando isso como um gancho, então a expectativa aqui é que numa região do semanal com IFR nesse ponto e com Fear and Greed nesse ponto, se você não tá acumulando, você é doido, é tipo isso, entendeu? Mas de novo, todas as vezes quando a gente coloca aqui que a gente está acumulando posição, sempre é um percentual da renda variável que a gente coloca exposto no mercado financeiro, né? Então, a maioria aí de 5 a 10% no máximo que coloca a exposição. Tem os loucos aí que coloca mais, mas aí eu não coloco minha mão no fogo, né? Por mais que a gente tenha a tese, a gente é diferente, uma criptomoeda diferente, o Bitcoin, do que uma empresa que é palpável, né? Acredito muito na tese, tenho muito, quero que suba, mas a gente não tá aqui jogando na Mega Sena, né? Infelizmente. Mas é isso, então, um momento muito propício aí para todo mundo que estiver acumulando, tá? Lembrando que, lógico, a gente sempre pode perder isso aqui, por isso que não aposte todos os seus seeds aqui, a gente vai fracionar sempre. Então você fraciona às vezes em 10 aportes, ou fraciona às vezes em 15 aportes, em 20 aportes, depende, tá? Depende do seu perfil, se você é perfil conservador, agressivo ou moderado. Perfil agressivo, como por exemplo o Clinton, comprou igual um psicopata ali, mas ele ainda tem reserva para se vier nessas regiões aqui, tá bom? Ele não tem reserva, mas ele comprou igual um psicopata. Pessoa conservadora, igual alguns alunos nossos, cara, comprei 2% aqui, pronto, vou esperar. Se cair mais um pouco, a gente pensa no que a gente vai fazer, entendeu? Então, assim, depende muito. Enfim, então era isso que eu queria reforçar para vocês hoje. Hoje a gente teve o CPI, e eu até comentei com a galera do grupo, eu tinha desenhado esse canalzinho aqui para vocês, né? Ele tava se caminhando bem bonitinho, respeitando bem bonitinho, e hoje ele estourou o canal. Vocês lembram aquela tese, né? Toda vez que tá no canal de baixo, ele quer se transformar no canal de alto, toda vez que tá no canal de alto, quer se transformar no canal de baixo, e por aí vai. Inclusive, eu tinha marcado isso aqui. Eu acho, não sei se a galera de cripto sabe, mas no vídeo que eu faço sobre estudos de mercado, de todos os mercados, eu falo de Bitcoin, que é a mãe de todos, né? E eu falo Bitcoin, S&P, B3, que é índice dólar, ouro, o euro dólar e o DXY. Eu falo dos principais do mundo, tá?
Então, isso aqui eu tinha deixado o pessoal de quarta-feira e respeitou perfeitamente. Perfeitamente. Inclusive, deu trade de 12 minutos aqui, cara. Que tradeaço. Que tradeaço. Bem aqui, ó. Ele veio. Quando estourou aqui a divergência oculta. Não, nem era divergência oculta. Não, é aqui, isso. Aqui. Pegando pelo corpo aqui. A divergência oculta quando rompe esse candle aqui. E ele foi. E varou. Foi muito lindo esse trade. Esse trade aqui também a gente tinha pego lá junto com a galera da nossa mentoria. Então foi bem bacana de acontecer. E agora é a primeira vez que a gente vê subindo com volume. Isso é importante. Ah, mas foi por causa do CPI. Não interessa o CPI. Aqui era o ponto meio que deadline. Então, provavelmente, essa galera de cripto vai estar um pouco animada no fechamento de hoje, né? Então, talvez não volte mais para cá, né? Vamos ver o que a gente tem aí estimando. Eu só sei que tem um indicador que a gente usa, que a gente desenvolveu uma ferramenta, que ela já mostra que essa região aqui já foi rompida. Ele consegue antecipar movimentos. Logicamente, a gente sempre não dá para postar todas as fichas, né? Mas ele tem indicado isso para mim, eu achei bem importante, bem importante. A gente sabe que tem essa liquidez aqui em cima, então ele tende a capturar e todas as outras estão fazendo a mesma coisa, tá? Essa região aqui, ela tá muito delicada para ser operada. Eu vou deixá-la aqui, mas eu vou deixá-la com um adendo para vocês, que isso aqui é somente... Tem como escrever aqui? Aqui. Somente vias de Spring. Que é o quê? Eu acredito que a gente vai trabalhar isso aqui, possivelmente, né? A gente sabe que tem liquidez. E o Spring é o que a gente vai chamar que é o candle, seja de 5, mas é muito melhor um de 12 ou um de 6 minutos, ou um de 60 minutos, tá? Ele fecha acima, ele fecha abaixo para tentar buscar o fundo novamente, tá? Aqui é somente para isso que eu tô marcando a região. Não vou operá-la dependendo de se o preço vier reto, não adianta, tá? Porque ele vai vir muito intencional. Importante que o preço venha bem devagarzinho aqui, como se estivesse mitigando, tá bom? Melhor região de venda mesmo, se tiver que operar, a gente poderia optar por isso aqui, que é 77.260 até 81.350. E depois a gente tem 86.125 até 89.754. Vamos ver como é que vai fechar o semanal, vamos ver como é que vai ser o Fear and Greed nesses próximos 2 dias. Aqui o Brasil vai estar fechado, mas mercado criptos e lá fora tudo funcionando 100%, né? Que estou aqui no Brasil necessariamente, sempre véspera de carnaval, pessoal tende a realizar uma boa parte. Então vamos ficar bem atentos aqui. Isso aqui me chama muita atenção também. Esses fundos mais altos poderem produzir topos mais altos e o rompimento dessa região, tá bom? Ethereum fez o mesmo movimento que o Bitcoin, cortou aqui também esse canal. Primeira região de venda aqui também, em questão do... não só em questão do Spring, mas em questão de que aqui tem uma linha de depósito importante que ainda não foi mitigada, diferente do Bitcoin, tá? 2167 até 2233 e depois a gente vem para essa região vendedora aqui em 2500 até 2625. Não tem, cara, importante falar, não tem região compradora aqui desse lado segura, só tem região um pouco mais agressiva. Por quê, Ariane? Porque os 60 minutos ainda não inverteu totalmente o fluxo. Ele precisa romper esse topo. Ele ainda não fez isso. Isso que é o key level, né, dos 60 minutos. Mas eu não posso deixar de mencionar que numa hora fica mais fácil, mas o 12 minutos ele já está de alta, fazendo topos e fundos ascendentes para tentar chegar lá. Olha como fica mais claro quando a gente desce o tempo gráfico. Tá muito claro, né? Meu último topo era esse, tá mais do que rompido. E aí a gente precisa que ele caia para continuar a tendência de alta. Só que você operar 12 minutos em criptomoedas, cara, acho muito agressivo. A não ser que você é psicopata mesmo e você gosta, tá? Tem muita gente que eu conheço que gosta. De vez em quando eu gosto. Mas é isso, tá bom? Mesma coisa que o Bitcoin, tá? Rompeu esse último topo, vai fazer o recuo para continuar a tendência de alta, mas o que leva dos 60 minutos ainda se mantém aqui, tá bom? Ripple. Olha, quando você vê a amplitude, você vê que o Ripple tá a mais forte de todas, né? Olha que engraçado. Aqui o movimento comprador foi maior do que nos outros, inclusive. Ó, ele faz uma inclinação muito maior nos outros. Ripple não. Ripple vem bem arredondado. Característica realmente de muita compra por aqui para tentar romper essa região. Primeira região vendedora que nós temos, 16139 até 17192. Depois, 8858 até 2046.
20346 e depois aqui nós temos 21394 até 2,2718. Lembrando que se você quer entender um pouco mais do nosso operacional, entender um pouco mais desse racional da compra, de montagem de posição, sobre outras empresas, sobre diversas ações e análise que a gente está pensando, entra na comunidade, aproveita que a gente está com uma ação de 30 dias gratuitos para você aderir. E se você gostar, você continua. Se você não gostar, passar bem, continuamos amigos, na paz. É só acessar o link aí. Solana chegou aqui numa região intermediária que eu tinha marcado, foi até onde acabou segurando. Anota um ponto importante aqui, ó. O RSI de 1 hora, tá bom? O RSI de 1 hora. É onde a gente vê que ele para de subir. Provavelmente a busca do topo do diário. Provavelmente o diário vai fechar muito próximo dessa região. Né? Todos eles acabaram chegando com RSI assim. Mas da mesma forma, isso aqui é intermediário, eu não acho que é uma venda bacana também, tá formando uma base aqui, né, tudo. Tem a liquidez aqui dos topos, primeira região válida para venda aqui em 92,77 até 95,90, depois vamos aqui para 110,59 até 119,16. Pendle, fazendo o mesmo movimento, nada de novidade, primeira região de venda 1,362 até 1,448. Não tem nada de compra. E depois a gente vem aqui para 1,633 até 1,733. BNB é a mais fraca de todas. Veja até que, inclusive, veio até 50% do pavio. 50% do pavio tende a ser uma região bem bacana para cravadas, viu? Quando você vê que, ó, você tem um pavio, é muito ruim para mim, porque o pavio vai tentar buscar liquidez, parará. Você marca só o pavio, 50% tende a ser uma região de ponto de parada. Fica a dica aí para os amigos. Pois então, também cortou a linha de tendência de alta e a primeira região de venda intermediária nós temos aqui em 63443 até 64493 e depois 675,90 até 709,02. É a mais fraca de todas. E é isso, né, gente? É isso. Muito cuidado aí nesse carnaval, gente. Cara, eu tenho lido tantas notícias esquisitas, cara. É nessas horas que a gente vê que a gente precisa buscar algo que seja muito maior que nós e esse algo ou esse alguém é Deus. Se a gente não tiver Deus no centro das nossas vidas, a gente se perde e coisas ruins acontecem e tem muita coisa ruim acontecendo ao nosso redor, né? Vamos orar pelas pessoas que precisam de Deus, que precisam buscar a Deus e buscar o Espírito Santo. Aproveitar que a quaresma tá chegando. Eu vou participar da quaresma, convido vocês, 40 dias aí de quaresma. É bom, né? A gente acorda cedo, aí dá para ver o mercado, depois a gente vai orar, ou então vai orar e depois ver o mercado. É tudo de bom. Convido vocês, vai ser muito bacana. Que vocês tenham um belo feriado em família. Um grande beijo, muito cuidado, não bebam, não façam nada errado. Beijo.